Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente vai falar aqui um pouco rapidinho das carteiras recomendadas para o mês de março. A gente começa falando assim, que não teve muitas trocas, até porque as carteiras, como eu já falei antes, as carteiras estão indo bem, não tem muito por que mudar. E o cenário segue um pouco parecido, né? A gente continua vendo um momento de baixo crescimento aqui no Brasil, com riscos de desaceleração maiores ainda no exterior, principalmente Estados Unidos e Europa. Também está vendo uns juros ainda razoavelmente alto aqui no Brasil, com pouca visibilidade de quando esses juros vai começar a cair. Então a gente está mantendo uma postura um pouco mais defensiva, evitando nomes muito endividados, evitando empresas pequenas, e mantendo no portfólio aquelas empresas que a gente chama de qualidade, né? Empresas maiores, com margens maiores, pouco endividamento. E também considerando aqui, sempre adicionando alguns nomes de empresas exportadoras. Tá muito parecido com o que a gente falou no mês passado e no mês anterior. Um ponto só que chama atenção aqui é que por mais que no exterior os juros ainda estejam subindo, fevereiro foi um mês horrível em termos de performance de renda fixa, dado que as taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, aumentaram bastante no mês de fevereiro. Aí atrapalharam um pouco aqui no Brasil, as taxas no Brasil também subiram um pouquinho. O que a gente acredita é que os juros estão muito, aqui no Brasil pelo menos, estão muito mais perto de cair do que continuar subindo. Tá? Então, por mais que a gente ainda não tenha uma clareza muito grande quando o Banco Central começa a reduzir os juros, a gente acha que o próximo passo aqui ainda é do Banco Central reduzir os juros e se as taxas poderiam começar a cair em algum momento nos próximos meses. Considerando isso, a nossa visão que a gente está falando aqui foi um pouco uma das teses do nosso portfólio, é que na nossa visão é melhor investir em empresas que ganham com os juros caindo do que tentar se beneficiar de empresas que ganham com juros altos. Tá? Mas ainda assim, sendo bem seletivo, né? Apostando naquelas empresas que têm tido um bom desempenho apesar dos juros, né? Empresas que têm uma vida própria, vamos dizer assim, não aquelas empresas que o único fator positivo seria uma queda dos juros. Então a gente olhou bastante empresas que têm sido prejudicadas pela alta dos juros, ou seja, empresas que têm uma correlação negativa com a taxa de juros, quando os juros sobem elas caem, mas empresas conseguiram sobreviver a esse movimento, esse aumento dos juros dos últimos anos no Brasil, né? Então empresas que têm tido uma boa performance, principalmente um alfa, né, subindo, enquanto o Ibovespa ou subindo, independente do que está acontecendo com o Ibovespa ou com os juros. Então a gente até publicou esse relatório essa semana, mostrando isso, destacando algumas empresas que têm esse alfa positivo, ou seja, empresas que estão conseguindo subir, mas que claramente são afetadas pelos juros, porque na nossa visão, como tem mais chance de juros cair do que continuar subindo, o juros já está muito alto, é possível que esse fator negativo, que foi o aumento dos juros, comece a ser positivo nos próximos meses. E se a gente tiver errado, os juros continuar subindo ou continuar alto, essas empresas, como eu falei, ela tem uma vida própria, tem fatores que estão fazendo ela subir. Então a gente destacou aqui nesses nomes, por exemplo, VEG, Cielo, também Ipera, e principalmente Multiplan, Vamos e Assaí, que são nomes que a gente já tem nos portfólios. E começando aqui falando dos portfólios, especificamente, o que a gente destaca aqui na carteira valor, a gente tirou Ipera e Multiplan. Aqui no caso do Multiplan foi muito mais porque a ação já subiu bastante, foi uma das maiores altas do Ibovespa no mês de fevereiro, então a gente achou que tinha espaço para fazer algumas trocas, particularmente incluiu nessa lista Vamos, como eu falei, é uma outra empresa muito sólida, tem tido resultados bons, também foi negativamente afetada pelos juros, mas como eu falei, nada que a gente tem um cenário onde os juros têm mais chance de cair do que subir, a gente achou que Vamos era uma boa opção. Aí também adicionou o Banco do Brasil, por conta de ter resultados muito fortes. O Banco do Brasil tem anunciado lucros recordes trimestre após trimestres aí nos últimos anos, então e o valuation é muito baixo, então a gente acha ainda que o risco-retorno é positivo aqui em Banco do Brasil. Na carteira Top Picks a gente fez só uma mudança, que eu também já tinha falado um pouco antes, que a gente tirou esse índice Small Caps, a gente tá bem, assim, a nossa visão é que esse índice Small Caps é talvez uma das principais categorias que se beneficiariam se os juros começassem a cair, então a gente gosta dessa ideia para os próximos 12 meses, 24 meses, mas nesse momento, dado que a ação da Vamos tinha tido uma queda bastante grande, uma correção bastante grande no mês de fevereiro, a gente achou que o risco de retorno aí de conseguir, ao invés de colocar o índice Small Caps, colocar uma Small Cap específica, que é o caso de Vamos, era mais apropriado, então a gente fez essa troca. Na carteira Small Caps, também a mesma troca, a gente tirou Edux para colocar Vamos, né? Por que tirar Edux e colocar Vamos? Edux a gente não tem uma visibilidade tão grande quando os resultados começam a melhorar, foi um setor muito afetado pela pandemia, também está sendo afetado por um mercado de trabalho ainda desaquecido, aí que acabou acumulando aí resultados fracos, um endividamento um pouco mais alto,
Então, na nossa visão, é um pouco arriscado manter Edux no portfólio nesse momento. A gente achou prudente, então, trocar por Vamos, que é uma empresa, como eu falei, tem tido resultados muito mais sólidos. Por último, na carteira dividendos, não teve nenhuma alteração. A gente segue aqui destacando, então, os mesmos nomes. Só chamaria atenção aqui para o caso de Ambev, que é uma empresa que sofreu bastante nos últimos meses. A empresa foi relacionada, com Americanas, porque tem os mesmos donos. Também depois foi acusada de estar pagando imposto menos do que o que deveria, entre outras coisas, mas a gente manteve porque a gente acha que tudo isso já foi bem precificado. A associação com 3G está sendo exagerada, essa questão dos impostos já foi tratada várias vezes, então a gente acha que o risco-retorno de se manter a Ambev nesse momento ainda é positivo. Que é algo que tem dado certo, a Ambev tem se recuperado um pouco dessas quedas que a gente falou aí nos últimos dias. Outra coisa um pouco mais, que eu diria que um pouco mais polêmica, vamos dizer assim, foi a manutenção na nossa carteira de Top Picks e também na carteira Valor da PetroRio, uma empresa petrolífera, apesar do governo ter anunciado esse aumento não, mas uma tributação nas exportações. Na nossa visão, isso foi já bem precificado. A PetroRio é uma empresa 100% exportadora, mas o imposto é de 9% por 4 meses. O impacto a gente acha que isso vai ter no resultado, se for de fato isso que acontecer. Não é assim tão grande e a ação caiu muito mais do que o que seria sugerido aí por essa tributação. Então a gente acabou optando nesse momento por manter PetroRio no portfólio. Bom, pessoal, então eram esses os comentários que eu queria fazer, esses destaques aí das nossas carteiras recomendadas para o mês de março. Obrigado mais uma vez pela participação. Se você gostou do seu conteúdo, não esqueça de deixar seu like e também seguir a gente nessa rede social, no YouTube e também nas outras redes.